Eu sempre falo que a Palestina, que Israel, na verdade, é o epicentro do projeto colonial europeu. Isso porque quem viabiliza a ocupação da Palestina é a Inglaterra. Já em 1917, a Inglaterra solta, né, a Declaração de Balfour, que era como se fosse uma permissão para que se construísse ali na Palestina um Estado judeu. Naquela época, a Palestina era uma colônia inglesa, como era de costume ali, né, da Europa colonizar países que fossem da Ásia, da África e da América. Bem, então, em 1948, fixou-se de fato, depois de várias investidas em outros meios, né, como, por exemplo, milícias dentro ali do território palestino, fixou-se de fato, no dia 15 de maio de 1948, o Estado de Israel. E naquele dia da autoproclamação de Israel, aconteceu a Nakba, que foi a expulsão e morte de mais de 800 mil palestinos, desculpa, corrigindo, que foi a expulsão de mais de 800 mil palestinos e mais de 531 cidades massacradas. A gente não tem o dado exato sobre mortos, porque de fato foram muitas pessoas, mas as fotos sobre covas coletivas são terríveis. Desde então, o povo palestino vem sofrendo um massacre. A Nakba para a gente nunca parou, a Nakba para a gente nunca acabou. A Nakba vem continuando desde 1948 e todo dia a gente sofre um massacre diferente. Pode ser que não na mesma proporção, mas todo dia nós estamos morrendo, todo dia nós estamos sendo presos, todos os dias nós perdemos nossas casas. Hoje a gente vive ainda sobre um regime colonial imposto pelo Estado de Israel, então é uma ocupação. A gente tem hoje uma situação muito complicada em que mais de 50% da nossa população não está dentro da Palestina, porque foram expulsos e até hoje não nos foi dado um direito ao retorno. Não foi respeitada a Resolução 94 da ONU, de 1948 ainda, que garantia o direito ao retorno a todos os palestinos e seus descendentes. Nesse contexto, é importante que a gente fale que os palestinos hoje vivem sob um regime de apartheid internacionalmente reconhecido. O regime de apartheid que ocorre hoje não só dentro da Palestina, mas dentro de Israel e dentro dos territórios ocupados ilegalmente, ele é reconhecido pela Anistia Internacional, pela Human Rights Watch, pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, pela Harvard Law School. A gente tem várias entidades que reconhecem o que acontece na Palestina como um apartheid. E é chocante em que, pleno século XXI, a gente tenha tantos mecanismos do direito internacional, tenhamos tanta evolução dentro dessas relações internacionais e ainda se permita que se tenha um regime de apartheid em curso. Muito para além desse regime de apartheid que acomete todos os palestinos, a gente tem uma situação insustentável em Gaza. Em Gaza, mais de 2 milhões de pessoas vivem em uma faixa de 41 quilômetros de extensão por 10 de largura. É uma das regiões mais maciçamente habitadas do mundo. Nessa região também, é importante falar que ninguém entra e ninguém sai sem que haja permissão do Exército de Israel. Nada entra, nada sai sem que haja permissão do Exército de Israel. Além disso, são apenas 4 horas de abastecimento de luz diária, o que impede, por exemplo, que Gaza desenvolva indústria, o que impede, por exemplo, conservação ideal de medicamentos, de alimentos. E uma última coisa que agrava ainda mais a situação é o abastecimento de água, que é muito precário. 96% das fontes de água da faixa de Gaza são impróprias para consumo. Então, a vida que essas pessoas têm naquele espaço é muito, muito, muito limitada. E hoje, a gente tem dados de que mais de 47% da população de Gaza tem até 17 anos, o que explicita para a gente a expectativa de vida das pessoas que estão naquele espaço, que é classificado pela própria ONU como a maior prisão a céu aberto do mundo. É preciso que, diante de todo esse contexto de 76 anos de massacre, 76 anos de ocupação,
76 anos de um estado de apartheid que a comunidade internacional entenda que é insustentável. Não dá para permitir que, em pleno século XXI, um país desrespeite basicamente todas as resoluções da ONU. Não cumpra acordos, desrespeite tratados, desrespeite principalmente a Carta dos Direitos Humanos. Isso é insustentável para manter a ordem do sistema internacional. Pessoa que ainda tem família na Palestina. 80% da minha família mora na Palestina hoje. Nenhum deles é do Hamas. Nenhum deles. Essa semana, ontem, entraram na minha cidade e assassinaram o meu primo a queima-roupa. Estão fazendo isso todos os dias. Já faziam isso todos os dias. Mas agora é massivamente. Eles cercam a cidade, entram e saem matando as pessoas. Isso é terrorismo. Nós, palestinos, somos vítimas de terrorismo há 76 anos. E ninguém nunca falou nada. Nós morremos com a anuência do mundo. E repito, a história será implacável. Independente de existir Palestina ou não, a história será implacável. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. Eu me exponho a todas as ameaças que sofro junto com Marcos, enquanto palestinos, porque eu resistirei e nós resistiremos até o último palestino de pé. Não importa quantas ameaças eu receba no meu perfil do Instagram, no meu chat do WhatsApp, no meu Twitter. Porque quem está correndo risco de morte de verdade é minha família. E eu faço esse apelo à população brasileira. Se informem. Não espalhem esse ódio. Porque a gente está recebendo esse ódio há 76 anos. Basta.